e por que as empresas que têm áreas comerciais tão consolidadas disputam profissionais que dominam a técnica do spin selling. Hoje a gente vai fazer um vídeo mais descontraído, mais à vontade. Não utilizo script, eu falo de fato o que eu entendo do tema que eu trago, então em alguns momentos eu posso mudar alguma preposição, mas logo que eu percebo eu faço a correção em seguida, tá? Isso faz parte de quem não lê, né? De quem não tem um teleprompter atrás, e de quem não tem pontos atrás da câmera para ser lembrado ou para ler o que vai ser falado. E diferente de algumas pessoas que gravam conteúdo, como treinamentos ou algumas informações, fazem a leitura e quando você quer aprofundar sobre o tema com essa pessoa, ela de fato não tem o conhecimento, o famoso T que a gente fala, né? Ela tem o conhecimento da superfície, mas não tem a profundidade do assunto. Então, para começar a falar do problema, eu queria primeiro trazer uma história que, há muitos séculos atrás, existia um grupo de pessoas que viviam dentro de uma caverna. E essa caverna, ela só era iluminada por uma fogueira. Então, tudo que eles tinham de visão eram as sombras que essa iluminação da fogueira traziam para dentro da caverna. Elas não tinham acesso a mais nada. De repente, uma das pessoas desse grupo conseguiu sair da caverna e logo de cara deu de impacto com a luz. E a luz inicialmente o cegou, né? Cegou essa pessoa, porém ela foi caminhando, mesmo cega, porque o instinto natural do ser humano é reagir a situações adversas. E aí ela começou a identificar a luz do sol, os pássaros, o céu azul, o verde da grama. E logo o instinto de colaboratividade fez ela pensar: cara, tem que voltar pra caverna para falar para os meus outros amigos que estão lá que a vida não é só aquela escuridão. A vida tem outras coisas muito mais bonitas para serem vistas e a gente tá preso dentro daquele mundo ali, daquela realidade. E assim ele fez, ele voltou pra caverna. Quando ele voltou pra caverna e ele explicou aos seus colegas que existia um mundo lindo lá fora, um mundo colorido, seus colegas começaram a debochar dele, dizer que ele era louco, que ele estava delirando, que ele estava querendo ir contra o sistema que era implantado lá dentro, querendo levar ideias radicais para a forma de vida que eles levavam por anos e anos e anos e anos. E os sábios, as pessoas mais importantes da caverna, decidiram por silenciar este querido que conseguiu sair da caverna e trazer novas informações. Silenciar, acredito que vocês entendem, desvivê-lo. Não podemos falar as palavras aqui no Instagram porque a gente tem banimento. E aí, esse rapazinho não viveu, né, pra contar mais história. E o que é que eu quero trazer com essa história? Na realidade, essa história é uma teoria de Platão, dos homens que viveram na caverna. E o entendimento dessa teoria é de que cada ser humano tem a sua visão de mundo. Não adianta você chegar com uma situação nova se você não fizer o outro entender que aquela situação nova, de fato, pode fazer parte do contexto dele. Vamos lá. Então, por que primeiro eu quis trazer essa história, né, a teoria de Platão? Porque quando nós vamos de encontro a qualquer verdade que o outro tem, a primeira reação de instinto do ser humano é ser reativo, ter medo e entrar no processo de negação. E isso acontece frequentemente com o nosso cliente. Nós que estamos na pista aí trabalhando há 10, 15, 18 anos na área comercial, em grandes multinacionais, muitas vezes, numa primeira visita, a gente já consegue identificar ou fazer o diagnóstico correto dos pontos de melhoria daquele cliente. Porém, nós somos mais inteligentes do que o nosso próprio instinto. Nós aplicamos cada fase do processo do spin selling. E agora a gente vai entrar na parte do problema. Quando a gente entra no problema, de acordo com a teoria de Platão que eu trouxe, é preciso, para que ele entenda o problema que ele está passando, eu preciso fazer com que esse cliente saia da sombra que ele está vivendo e consiga enxergar quais são os pontos de melhoria da empresa dele. E outra dica aí muito valiosa dentro desse processo de spin selling, tá? E aí já é uma dica de comunicação. Quando você está no processo de venda, quem fala é o cliente. Eu falei no outro vídeo, as perguntas são abertas, me questionaram bastante. Quem disse que o empreendedor não gosta de falar do negócio dele? Ele gosta de falar que ele está no primeiro lugar, que ele é o melhor da região. Agora ele não quer confessar se ele tiver algum problema, que a tomada de decisão que ele teve trouxe problemas de resultado financeiro, trouxe problemas de conflito entre os times, trouxe um posicionamento estratégico que falhou. Ele não gosta de falar sobre essa parte. De fato, o ser humano ama falar sobre suas conquistas. E outro ponto de comunicação: não existe nada mais importante que o ser humano goste de falar do que de si mesmo. Então, quando você estiver numa reunião, você joga as perguntas abertas lá e se cala. Muitas vezes você vai perguntar assim, vamos lá, no processo de identificação de problema, tá? Você vai perguntar assim, vou dar um exemplo de pergunta aberta e um exemplo de uma pergunta fechada.
Pergunta aberta. Há quanto tempo esse problema vem acontecendo aqui na empresa? Então, o falante, ele vai dizer, uns 2 meses, mais ou menos, 6 meses, está impactando muito no meu resultado. Aí, o que não fala, ele já foi brifado para a reunião, ele já está com aquela reunião marcada, e ele é completamente desconfiado de áreas comerciais que vão apresentar soluções para a empresa dele. E aí, ele vai responder, há 2 meses. E morreu Maria Inês na reunião. Só que, obviamente, nós quem conduzimos o processo. E quando nós identificamos que o cliente tem esse perfil, nós vamos e damos continuidade, fazemos mais perguntas abertas. Do tipo, tudo bem, há 6 meses mais ou menos, mas isso acontece com todo o time ou é com alguém específico? Aí ele começa a ir para a raiz do problema. Ele fala, não é todo o time. É engraçado que o Guilherme lá na região Nordeste, ele me dá os melhores resultados, enquanto o João, que está na região Sudeste, que tem a melhor área de trabalho de venda, não me entrega o mesmo resultado. E isso está me preocupando, porque os processos de venda são iguais, os produtos são iguais, e a área que o João atua é melhor do que a do Guilherme. Então você já começa a trazer para a luz o problema que estava escondido ou que teoricamente ele não gostaria de abrir naquele momento para você. Isso se chama pergunta aberta. O que seriam perguntas fechadas? Seu time bate meta? Sim ou não? Então, seguindo o mesmo contexto do vídeo anterior, vamos lá para os tipos de pergunta. Primeiro, as perguntas fechadas, certo? Se eu perguntar para o cliente, você sente falta de um processo de venda hoje na sua empresa? Ele vai me responder, sim, eu sinto. Não, eu não sinto. E aí, nós seguimos para o modelo de pergunta aberta. Diante da falta do teu processo de venda, quais são as dificuldades que você tem enfrentado hoje em controlar os resultados dos seus vendedores? O cliente vai refletir e vir trazer os problemas, mas aí está o pulo do gato. Quando nós trazemos à luz o problema, não significa automaticamente que nós vamos fechar aquela venda. O que fecha a venda é o processo de implicação desse problema.